Os criadores de Stranger Things já confirmaram que duas grandes perguntas serão respondidas nessa quinta temporada da série. A primeira é por que o Will foi levado e a segunda é o que realmente é o mundo invertido. E se eu te disser que nós já sabemos as respostas para ambas as perguntas? Aqui nesse vídeo nós vamos entender bem qual que é o papel do Will na criação do mundo invertido. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de Stranger Things. Estamos no mês de lançamento da quinta temporada, então a gente vai ter muito conteúdo da série aqui no canal daqui pra frente. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve agora no canal se você não está inscrito e ativa o sino de notificação também. Isso é muito importante, assim você fica sabendo toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu peço sempre para vocês me seguirem no Instagram, assim vocês acompanham o conteúdo que eu levo para lá. E se você treina e quiser comprar suplemento com desconto, roupa de treino, barra de proteína, todas as coisas referentes à academia, utilize o meu cupom Matheus no site da Growth, que você ainda ajuda a criação de conteúdo por aqui. Está confirmado, o Demogorgon saiu do mundo invertido lá na primeira temporada para ir especificamente atrás do Will, porque Vecna sempre teve um plano para ele. Se vocês voltarem lá na primeira cena da série, vocês vão ver os meninos jogando D&D ali no porão do Mike, né? Aí os meninos finalizam o jogo e quando o Will tá do lado de fora se despedindo do Mike, as luzes piscam pela primeira vez. No caminho, voltando para casa, enquanto o Will tá na bike, as luzes piscam de novo. E quando ele já tá lá dentro de casa, naquela cena que ele tá apontando a arma pra porta, as luzes piscam mais uma vez antes dele desaparecer. Com o conhecimento que nós já temos sobre a série, agora a gente já sabe que quando as luzes piscam em Hawkins, é reflexo de alguma coisa acontecendo no mundo invertido. Então não, o Demogorgon não encontrou o Will por acaso, porque as luzes já estavam piscando desde o momento em que ele estava na casa do Mike. O Will já estava sendo seguido. Pelo que nós já vimos nessas 4 temporadas da série, o Demogorgon ele é como um animal. O Demogorgon ele age por instinto, mas nessa cena do rapto do Will, ele agiu diferente. Ele agiu diferente porque era a Vecna o controlando. Inclusive na cena, né, que o Demogorgon abre a porta da casa do Will, essa porta ela é aberta utilizando de telecinese. Demogorgon nenhum possui esse poder. Quem possui esse poder é Vecna. E como as criaturas do mundo invertido fazem parte dessa mente coletiva, faz sentido Vecna estar controlando o Demogorgon nessa cena em que o Demogorgon raptou o Will. Porque sim, o primeiro episódio da série não deveria se chamar O Desaparecimento do Will Byers, deveria se chamar O Rapto de Will Byers. Os criadores da série já revelaram que eles vão responder a pergunta do motivo do Will ter sido levado, então sim, nada foi por acaso, Vecna já estava atrás dele. E Vecna permitiu que Joyce e Hopper resgatassem o Will do mundo invertido lá da primeira temporada e levassem ele de volta para o mundo real, porque isso fazia parte dos planos dele. Vamos recapitular. Lá na primeira temporada, quando o Will é levado para o mundo invertido pelo Demogorgon, o Will consegue escapar da criatura, porque na cena o Demogorgon não estava querendo machucar o Will, o Demogorgon não estava atacando o Will, o Demogorgon estava querendo levar o Will até Vecna. O Will ficou escondido na versão da sua casa do mundo invertido e ele acabou se comunicando ali com a Joyce através das luzes. Só que aí o Demogorgon encontrou ele e ele precisou fugir de novo. No teaser da quinta temporada da série, a gente vê a cena do Will fugindo do Demogorgon na floresta. E ele fica alguns dias ali no Castelo Byers, né? A Eleven até se comunica com ele mentalmente e diz que as pessoas estão indo para resgatá-lo. E aí o Demogorgon encontra o Will novamente, destrói o Castelo Byers. O Will agora ele não tem mais energia para fugir, ele ficou uma semana no mundo invertido, sem comida, sem bebida, sem nada, o Will estava quase morrendo. O Demogorgon finalmente pega ele e leva ele até Vecna. No trailer da quinta temporada, a gente vê que o Demogorgon levou o Will até a biblioteca de Hawkins. Vemos uma cena do Demogorgon se curvando para Vecna, e esse Vecna que a gente vê no começo do trailer é a forma anterior de Vecna, não é a forma que Vecna vai assumir nessa quinta temporada depois de ter quase morrido pelos tiros e pelo fogo que a Nancy jogou nele. E aí Vecna finalmente fala, né? Finalmente podemos começar. Ou seja, Vecna tinha um plano para o Will desde sempre. Vecna então prende o Will ali na biblioteca de Hawkins, coloca aquelas sebes do mundo invertido na boca dele e vai embora. Joyce e Hopper chegam até lá e no caminho, Joyce e Hopper não encontram nenhum obstáculo, eles não encontram nenhum Demogorgon. Ao longo de toda a primeira temporada da série, todo cientista ou soldado lá do laboratório de Hawkins que entrou no mundo invertido morreu, não voltou. Joyce e Hopper não, eles ficaram muito tempo lá, eles andaram, eles foram até a biblioteca, eles resgataram o Will e eles trouxeram o Will de volta sem sofrer nenhum ataque. Tá claro que Vecna permitiu que isso acontecesse.
Vecna tirou os Demogorgons do caminho de Joyce e do Hopper, porque Vecna queria que eles levassem o Will de volta para o mundo real, porque Vecna precisava do Will no outro mundo para concluir seus planos. Vecna queria utilizar o Will como espião, aparentemente, e foi o que Vecna fez na segunda temporada da série. E no trailer, quando pega o Will novamente, Vecna fala pra ele: você vai me ajudar mais uma vez. Ajudar em quê? Pra que Vecna quer o Will? Por que Vecna escolheu o Will em primeiro lugar? Bom, Vecna e o Will, eles têm várias semelhanças, né? Ambos eram garotos deslocados, ambos eram artistas, ambos são pessoas muito criativas e ambos têm essa habilidade de desenhar muito bem. Então pode ser por isso que Vecna o escolheu. Outras pessoas já acreditam que o Will ele tem um poder inato, poder esse que Vecna conseguiu rastrear de alguma forma lá do mundo invertido, e por isso que quando a Eleven abriu o portal ali no laboratório de Hawkins, Vecna deu um jeito de sair dali com o Demogorgon e pegar ele. Tem gente que diz que o Will é o vilão, e eu detesto quem fala isso porque essa teoria não faz o menor sentido. E tem gente que fala que Vecna disse que o Will vai ajudar ele mais uma vez porque ajudou ele na segunda temporada, né? Enquanto o Will estava sendo possuído, o Will estava servindo de espião pro Devorador de Mentes e pra Vecna. Essa teoria faz muito mais sentido. Vecna plantou uma semente do mundo invertido no Will lá na primeira temporada. E essa semente ainda floresceu dentro dele. E como tudo no mundo invertido compartilha dessa mente coletiva, pode ser que na quinta temporada Vecna consiga controlar o Will novamente. Pode ser que na quinta temporada Vecna consiga enxergar através dos olhos do Will. Eu acredito que Vecna mirou no Will quando o portal para o mundo invertido abriu por conta da imaginação e da criatividade do garoto. Eu acredito mesmo que o Will tem algum poder inato e esse poder tem a ver com a sua mente, tem a ver com a sua criatividade, alguma coisa na cabeça do Will que Vecna precisa para expandir os seus planos, né, e continuar os seus planos de controle do mundo. Porque tudo indica que o Will é a pessoa que criou o mundo invertido ou que pelo menos deu a ele a sua forma. O fato do tempo ter parado no mundo invertido na exata data do desaparecimento dele não é por acaso. Quando Eleven baniu o Henry Creel para a outra dimensão, a gente viu como que essa outra dimensão se parece, né? Não parece em nada com o mundo invertido. Essa outra dimensão que a gente chama de dimensão X, tinha lá os Demogorgons, tinha lá o Devorador de Mentes. A gente viu que Vecna se conectou com o Devorador de Mentes e deu ao Devorador de Mentes a sua forma. Quando a Eleven fez contato com o Demogorgon na dimensão escura, ela abriu um portal entre essa dimensão X e Hawkins. Não tem como a Eleven ter dado a forma de Hawkins nessa dimensão X, né, transformar essa dimensão X no mundo invertido, porque a Eleven nem conhecia Hawkins. Nesse momento, a Eleven estava presa dentro do laboratório. Essa teoria diz que quando o Demogorgon raptou o Will lá na primeira temporada, o Will precisava de um lugar para se esconder. Por isso, ele inconscientemente, alguma coisa na cabeça dele, sua criatividade, deu uma forma conhecida para aquela dimensão desconhecida para ele até então. E é assim que surgiu o mundo invertido. O mundo invertido surgiu e aí o Will sabia exatamente onde se esconder. Ele foi se esconder na sua casa. Tudo que existia em Hawkins no momento que o Demogorgon raptou o Will foi replicado nessa outra dimensão, mas replicado de uma maneira mais sombria, porque é uma dimensão de monstros, e quando isso aconteceu, o Will sabia exatamente onde se esconder. Tanto que primeiro o Will se escondeu na própria casa e depois o Will se escondeu no Castelo Byers. O Will precisava de um lugar para se esconder, então ele inconscientemente criou um lugar que ele pudesse se esconder. O que vocês acham disso? Na segunda temporada, quando o Devorador de Mentes toma conta do corpo do Will, o Devorador de Mentes, ele reconhece a Joyce e ele reconhece o Mike. Ele não reconhece o Dr. Owens, ele não reconhece o Bob Newby. E isso acontece porque o Will não conhecia essas pessoas no dia do seu desaparecimento. Essa cena já trazia indícios de que o mundo invertido estava preso em 1983. Na verdade, traz indícios, né, de que o mundo invertido estava preso nessa percepção que o Will tinha de Hawkins na data do seu desaparecimento em 1983. Eleven não conhecia Hawkins ainda, não teria como ela replicar as casas, não teria como ela replicar as ruas, não teria como ela replicar o Castelo Byers. A Dimensão X assumiu a forma de Hawkins, virou o mundo invertido, no momento que o Will chegou lá. Ele inconscientemente projetou a imagem do mundo invertido na Dimensão X, ele inconscientemente criou um mundo invertido e ele com certeza nem se deu conta disso. O Will está fortemente ligado ao mundo invertido porque foi ele que deu ao mundo invertido sua forma e é por isso que nós vemos Vecna atrás dele no trailer da quinta temporada. Vecna promoveu todo um ataque de Demogorgons àquela base militar com o único objetivo de capturar
o Will novamente. Vecna tinha feito isso lá na primeira temporada com um Demogorgon só, mas agora as pessoas de Hawkins sabem lutar contra essas criaturas. Por isso que ele teve que enviar vários Demogorgons e por isso que ele teve que ir até lá pessoalmente também. Depois que Vecna estiver de posse do Will novamente, como será que Vecna vai usá-lo? Sabemos que Vecna quer dominar o mundo e nós sabemos que o mundo invertido acaba onde Hawkins acaba, né? O mundo invertido é só a projeção de Hawkins nessa outra dimensão. E a gente viu, inclusive, no teaser, uma cena da Eleven e do Hopper chegando nos limites do mundo invertido. Então, o que será que tem depois dos limites do mundo invertido? A dimensão X. Inclusive, tem uma cena do trailer que a gente vê um corpo caindo ali na dimensão X. Ou seja, a dimensão X é infinita, ela existe, só que o mundo invertido ele está restrito àquela área de Hawkins. A questão é que o mundo invertido é muito útil para Vecna. Utilizando essa conexão entre Hawkins, né, Vecna consegue saber onde cada pessoa está e Vecna consegue exatamente andar aquelas ruas e encontrar as pessoas que ele quer. É bem conveniente para Vecna isso, na verdade. E como Vecna quer dominar o mundo inteiro, seria muito melhor para Vecna se o mundo invertido não tivesse limites, né? Se o mundo invertido fosse uma réplica do mundo inteiro, da superfície, só que nessa outra dimensão e não ficasse limitado apenas a Hawkins. Dominar o nosso mundo através da dimensão X parece que é uma tarefa muito mais desafiadora para Vecna, e é por isso que ele foi atrás do Will no trailer que nós vimos. Se foi o Will que deu forma ao mundo invertido, se foi a criatividade e a imaginação do Will que projetou a imagem de Hawkins na dimensão X quando ele chegou lá na noite do seu desaparecimento, o Will pode ser a chave, mas agora para expandir as fronteiras dessa dimensão. Eu acredito mesmo que o poder que o Will tem é algo relacionado à sua imaginação e à sua criatividade. O Will, ele sempre foi muito conhecido por ser criativo. O Will desenha muito bem, ele retrata os seus amigos de formas muito criativas. E no jogo D&D, inclusive, ele é conhecido como Will, o Sábio. Tem várias referências na série indicando que o poder desse menino reside na sua imaginação, e eu acredito que é isso que Vecna quer com ele, mas o que vocês acham? Vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários as suas teorias acerca da quinta temporada de Stranger Things, que eu vou ficar de olho nas teorias de vocês. Deixa o like, por favor, que o like me ajuda pra caramba, e se inscreve no canal também. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.